Hoje eu quero ler um texto para a gente falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E esse texto ele está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses, capítulo 2, é isso mesmo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Na minha Bíblia tem um título que fala assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. E Paulo ele começa dizendo assim, né? Cami, eu posso te pedir para ver se você consegue trocar a tradução para mim? Coloca aquela que está escrito RA, por favor, filha, porque aí vai casar certo. Isso! Aí vai casar com as minhas anotações aqui. Obrigado, tá? E o texto que a Camilinha projetou para você, ele diz assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, Paulo diz assim: completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3 ele diz: nada façais por partidarismo. Em algumas traduções, essa palavra aparece como contenda. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não olhe só para o seu umbigo, é isso que Paulo está dizendo em outras traduções. Na tradução, na linguagem de hoje, na nossa tradução de hoje aqui que eu estou interpretando, não olhe cada um para o seu próprio umbigo, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração para conversar com você um pouquinho aqui nessa noite. E por meio desse texto eu quero falar de relacionamentos, e eu gostaria de falar que cuidar dos relacionamentos, dos meus relacionamentos, você cuidando dos teus relacionamentos, nós mantemos a nossa relação com Deus de portas abertas. Se nós estivéssemos aqui, provavelmente eu diria, vamos repetir, né? E a igreja repetiria. Ou seja, cuidar dos meus relacionamentos interpessoais, aquilo que eu tenho na minha vida, no dia a dia, faz com que a minha relação com Deus tenha uma abertura, eu tenha acesso a Deus. E olhando a carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo ele vai trazer essa informação no capítulo 2, no capítulo 4 ele vai trazer uma informação a duas mulheres de nome Evódia e nome Sintique, duas mulheres, Evódia e Sintique, que elas acabam tendo uma representatividade de dois partidos dentro da igreja, de dois caminhos, de duas escolhas, de duas opções. Mas eu encontro Paulo aqui preocupado em relação ao fato de nós termos uma estrutura em nossos relacionamentos que sejam estruturas saudáveis. O que Paulo vai nos mostrar aqui, e isso fica claro para Paulo, que as nossas relações, que as relações humanas, elas são tão importantes porque a relação que eu tenho com Deus, elas passam pelas nossas relações humanas, ou seja, o meu relacionamento com Deus, a minha oração, a minha fala, a minha entrega, aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, aquilo que eu tento alcançar em Deus, tem uma relação direta e inseparável da relação que eu tenho com as pessoas com quem eu vivo nessa terra. Não existe nenhuma possibilidade de nós mantermos a nossa relação com Deus saudável, mantermos a nossa relação com Deus íntegra, mantermos a nossa relação com Deus integral, se nós não tivermos qualidades
boas ou uma qualidade boa nas nossas relações humanas. Interessante que se você conversa com alguns, quando a gente conversa com algumas pessoas, muitos acham que não. Muitos acham que a relação deles com Deus é uma relação que ela é independente, ela independe com aquilo que acontece ao nosso redor, no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa comunidade. E que não existe, algumas pessoas vão dizer isso, nenhuma necessidade de nós tomarmos ou darmos tanta importância para aqueles que vivem ao nosso lado. Algumas pessoas vão falar isso para você. Quantas vezes eu ouvi frases assim, não, o que importa sou eu e Deus. O que importa não é o que as pessoas pensam de mim. É lógico que eu não estou falando aqui de alguém que é perseguido porque ele conhece a um Deus que alguém que o persegue não conhece, porque ele é devoto a Deus, porque ele tem uma vida de santidade a Deus, então ele é perseguido. Aí essa pessoa fala, olha, eu não vou me importar muito com o que estão falando de mim, o que importa é que Deus conhece o meu coração. Agora, nessa dinâmica de você ter relações tóxicas, de você ter relações que realmente não são boas, isso impacta direto ao acesso que você tem ao reino de Deus, a Deus. Agora, quando eu olho para aqueles que caminham com Deus com maturidade, e é bem curioso a gente afirmar aqui hoje que a maturidade com Deus, ela não tem exatamente como regra geral o tempo de igreja. Conheço gente que amadureceu muito rápido, conheço gente que ainda não está maduro, conheço gente que está verde ainda, gente que o tempo passou e só o tempo passou, mas a maturidade não chegou. Agora, para aqueles que têm maturidade, eles vão entender que isto é impossível, uma inverdade. Eu não tenho como destituir uma coisa da outra, eu não tenho como separar uma coisa da outra. A minha relação com as pessoas com quem eu convivo, a minha relação no meu lar, a minha relação com a minha mulher, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com os meus irmãos, a minha relação com os meus amigos, a minha relação com as pessoas, a minha relação com o meio com que eu vivo vai impactar diretamente a resposta que eu vou ter diante de Deus, e aquilo que impacta aqui a minha relação vai impactar diretamente a minha relação com Deus. O fato é que isso vai definir se eu tenho ou não acesso a Ele. O fato é que isso vai definir se Ele me ouvirá ou não. Se a minha oração é uma oração que ela consegue chegar como algo, como um bálsamo, como um incenso, como alguma coisa que agrade a Deus e suba as narinas de Deus ou não. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou encontrar muitos textos que vão confirmar e vão apelar para isso que eu estou dizendo. Eu marquei um texto aqui, alguns textos, e o primeiro dele está na carta de João, na primeira carta de João, não o Evangelho, mas a primeira carta, no capítulo 4, no verso 20, que é um texto que você conhece, quando João, o discípulo do amor, aquele que diziam ser o discípulo tão amoroso, que ele foi aquele que Jesus na cruz disse assim, ó, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Esse aqui diz o seguinte: se alguém afirmar, amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Ele crava, ele não deixa espaço para interpretações dúbias, diferentes. Ele diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, eu estou vendo o Silas, estou vendo o Jean aqui. Se eu não amo ao Silas, ao Jean, ao Zezinho, ao Juquinha, a Mariazinha que eu vejo, se eu não amo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. João diz assim: ora, temos da parte de Deus este mandamento, uma ordem, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. E essa questão, ela é tratada com tanta seriedade na Bíblia, que 1 Pedro 3,7,
Pedro nos ensina a respeito da oração bloqueada por conta de um relacionamento. E aí Pedro diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei vida comum do lar, ou no lar. Deixa eu ver se eu marquei errado, do lar, está certo. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aí Pedro, ele crava também, ele diz o seguinte: para que não se interrompam as vossas orações. E talvez você diga assim: poxa pastor, mas esse texto ele é muito específico para casais, para relação conjugal. É verdade, Pedro ele está falando de marido e está falando de uma esposa. Mas quando eu olho um princípio todo na Bíblia, quando eu olho a Bíblia, o Evangelho todo, e a Escritura toda, alguns a chamam até de Evangelho de Gênesis ao Apocalipse, que eu também não acho errado também, que é boa norma para mim, quando eu tenho um contato com a Bíblia é uma boa nova, todas as informações, mas vamos falar como Escritura. Quando eu olho para a Escritura como um todo, eu entendo, eu acredito que esse princípio ele vale para todas as nossas relações. Por exemplo, um texto de Mateus que você conhece muito bem, Mateus 6, do capítulo 9 do verso 9 até o verso 13, você conhece muito bem, porque é uma oração que você faz sempre, nós oramos, que é a oração do Pai Nosso, quando no final, no verso 14 e no verso 15, o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos a oração, ele diz assim em Mateus 6, 14 e 15, por quê? Se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, é o que está aparecendo aqui, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E olha que interessante, que você já conhece, é uma coisa que, nossa, mas isso é lógico pastor, mas é tão lógico que nós às vezes nos esquecemos. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, está entre colchetes, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando eu olho para isso, então eu estou dizendo assim, como existe aquela informação que eu passei de Pedro, falando especificamente para casais, eu digo que esse princípio, ele vale para todo um contexto da Escritura. Quando eu olho para isso aqui, eu estou vendo Jesus dizendo o seguinte: se a sua relação for uma relação que você não se importe, que você não tenha desejo no coração de distribuir, de compartilhar, de oferecer o perdão, eu não vou perdoar você. Ou seja, não adianta você pedir perdão, que eu não estarei te ouvindo. A oração é uma oração sem resposta. Quer dizer, a minha porta de entrada com Deus, ela está bloqueada. Talvez a causa deste afastamento se dê por conta da expectativa que o ser humano tem. E nós temos uma coisa que nós erramos e falhamos muito, muito, muito. Nós temos expectativa em relação às outras pessoas. Nós temos expectativa, só que às vezes nós nos pegamos exigindo de outras pessoas uma perfeição que nem nós temos essa perfeição. Eu exijo de alguém, mas eu na verdade não sou aquilo que eu exijo. E às vezes não é nem de um modo hipócrita de ser, de uma maneira, um hipócrita declarado, não, é que isso vai tornando parte de você. Quinta-feira o pastor Ivaldo estava pregando aqui, e eu ouvindo a pregação dele, ele estava falando sobre o texto dos Salmos, de Deus colocar guarda, vigia na minha língua, e eu me lembro que ele deu um exemplo com ele mesmo, dizendo assim, que às vezes ele está com a pastora Kátia, com a minha irmã, e ele fala, não exagerei muito, não falei muito. Ou seja, é uma coisa que vai nos condicionando, que vai nos transformando em donos da verdade, que vai nos fazendo entender que nós somos sempre aqueles que têm razão, e sem que a gente perceba, a gente vai deixando de oferecer graça, nós vamos deixando de oferecer misericórdia, e o problema é que isso vai acontecendo numa dinâmica de uma rusguinha aqui, de uma rusguinha acolá, de um problema aqui, de uma falta de identificação de um problema, de uma situação aqui, uma visão diferente do jeito que eu enxergo as coisas. Isso vai gerando um sentimento ou sentimentos de raiz de amargura, e aí eu não passo mais a olhar para o meu irmão de caminhada, que professa a mesma fé que eu professo, ou para um familiar meu, alguém que vive comigo, como uma pessoa que um dia eu amei, respeitei, abracei e cuidei. Esse é o grande problema.
E isso, gente, é totalmente prejudicial para mim e para você, pode ter certeza. E com certeza isso fecha a porta do nosso relacionamento com Deus. Não existe como. Isaías eu não marquei, não precisa nem colocar, Cami, mas Isaías 59, no verso 1 e verso 2, até o pastor citou esse texto também, não lembro se foi domingo ou na quinta, ele disse assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que ele não possa ouvir. Aí no verso 2 fala, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que eu vos não ouça, para que vos não ouça. A verdade é que se eu tiver uma mágoa muito grande no meu coração para com alguém, isso for crescendo, isso for se agigantando dentro de mim, isso é pecado. O salmista, em um dos salmos, não vou me lembrar o endereço agora, mas o salmista ele fala assim, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Isso vai ganhando peso de força dentro de nós. E às vezes nós achamos que Deus está nos ouvindo. Nós achamos que a nossa oração está chegando a Deus. Nós achamos que a nossa relação com Deus, ela está com as portas abertas. Nós achamos gozar da intimidade com Deus, mas nós não temos mais isso, porque nós cerramos os nossos ouvidos de tal modo que o Espírito Santo ele não tem mais liberdade em tratar conosco, em falar conosco, em nos proporcionar essa relação de parceria, de amor, de graça e de fidelidade para com Ele e para com os homens com quem nós vivemos. E Paulo ele nos ensina para uma forma de nós eliminarmos isso e evitarmos isso, nesse texto que eu li. E a primeira lição que Paulo nos ensina, o que nós devemos fazer para evitar isso, está no verso 1 e o verso 2 do capítulo que eu li. Paulo está nos ensinando o seguinte, por nós, eu e você, estarmos em Cristo, a minha motivação, a tua motivação, as nossas motivações na vida ou de vida, elas devem caminhar sempre na direção da comunhão. Olha o que Paulo diz no verso 1 e verso 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Esse se há, pois, é uma condição assim, olha, se é verdade, como eu preguei aqui na semana passada, se não estiver equivocado, se pois morrestes com Cristo, e a vossa vida está com Cristo, busca as coisas do alto, então é uma condicional, se realmente vocês, existem dentro do coração de vocês, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se existe entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O paizão Paulo está olhando assim, poxa, eu quero olhar para vocês e ver que vocês pensam igual, têm a mesma linha de raciocínio, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E quando a gente vai procurar o significado de comunhão, é fácil, né? Comunhão é partilhar sentimentos, é partilhar de uma mesma opinião, é partilhar de um mesmo modo de pensar, é olhar para a vida com o mesmo objetivo. E essa exortação em Cristo que Paulo faz referência, se há alguma exortação em Cristo, eu vejo isso como Paulo dizendo nos nossos dias, na nossa língua portuguesa. Paulo está dizendo o seguinte, se nós estamos nele, se nós estamos enxertados nele, se nós andamos com ele, se nós existimos por meio dele, e se nós consequentemente vivemos por ele, é isso que Paulo está dizendo aqui, se existe alguma exortação, ou seja, se tudo isso é uma verdade, Paulo vai dizer mais aqui, se tudo isso é verdade, se você anda com Deus, se você existe em Deus, se o Espírito Santo habita em vocês, se vocês são de Deus, se vocês aprenderam a caminhar com Deus, Paulo diz mais, se existe entre vocês o amor como um instrumento de consolos e mais consolos, é isso que Paulo fala, se existe alguma consolação, no verso 1, se existe alguma consolação de amor, Paulo vai dizer também aqui, em outras palavras, se existem sentimentos ou sintonia de sentimentos no Espírito, se eu estou sintonizado com o Espírito de Deus,
E aí me faz lembrar de uma canção que o nosso irmão José, o Zezinho, que nós chamamos carinhosamente de Zezinho, ele cantava uma canção, ele ministrava louvor. Eu me lembro de uma canção quando ele trouxe para nós, que ele cantava assim, é o seu tio Zezinho, não é? É o seu tio Jean ou não? O Zezinho não é seu tio, né? Não, é parente, né? Parente do Jean, tem um grau parentesco. Mas o Zezinho cantava assim, Jean. Eu me lembro dessa música quando ele trouxe para nós tocarmos. Se vivemos no Espírito, é fácil amar. Guiados pelo Espírito, nós somos santificados. Jesus me batizou. Ou seja, nós somos selados pelo Espírito Santo. E se existe essa comunhão, é isso que Paulo está falando, se existe comunhão no Espírito, se existe sintonia de sentimentos, e Paulo vai dizer mais, se existe profundidade de afetos, porque Paulo está dizendo o seguinte: se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, se existe essa profundidade de afetos e carinho no meio de vocês, e olha o que ele diz mais agora a partir do verso 2, se existe compaixão, se existe misericórdia, que ele fala, façam com que o meu espírito, ele seja regado por uma alegria constante, completem a minha alegria. Eu quero saber, eu quero ser informado, eu quero ver em vocês que vocês aprenderam tudo o que eu ensinei a vocês, a importância de ter relacionamentos saudáveis. É isso que Paulo está dizendo. Só que Paulo, gente, ele apresenta aqui nesse versículo, ele nos apresenta o roteiro de como isso deve acontecer. Como isso acontece? Não apenas por expressões verbais, não é só falar, olha, eu te amo, mas pelo contrário, ele fala, pensem a mesma coisa, sintam a mesma coisa, tenham o mesmo amor. Agora, gente, Paulo não está pregando ou defendendo aqui uma anulação de si, uma anulação de você, dos seus desejos, das suas escolhas, do time de futebol que você vai escolher, da cor de camisa que você vai colocar, da igreja que você vai congregar. Não, Paulo não está falando disso. O que Paulo está falando aqui, carregar esse mesmo amor, Paulo está pensando sempre o seguinte, em Deus, no Deus que Paulo conheceu, no Jesus que Paulo conheceu, no Jesus que mudou a vida de Paulo. Então ele fala assim, se existe esse amor, tenham o mesmo amor, aliás, ele está dizendo, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, carreguem esse desejo de serem unidos na alma de vocês, que vocês se amem de alma mesmo, e tenham o mesmo modo de sentir. É isso que Paulo está falando. Agora, este modo de sentir não pode ser um modo de sentir exclusivista do Cássio. Eu sinto, sou o dono da verdade, e o dono da verdade acabou. A forma que eu vejo aqui, e Paulo vai explicar, que aquilo que Paulo explica, e a maneira que Paulo vai nos explicar como isso deve acontecer, ele vai continuar dizendo. Paulo fala assim, se há alguma exortação em Cristo, que eu disse, em outras palavras, você está em Cristo, você está nele. Se você está em Cristo, se você anda em Cristo, se você está arraigado em Cristo, tem que existir na tua mente uma transformação, uma mudança, metanoia, é mudança no grego, tem que mudar. Eu preciso fazer o quê? E qual é a mudança que Paulo está ensinando aqui? Esforço, diligência, aplicação, para que eu possa fortalecer aquele fortalecer a comunhão com aqueles que vivem comigo e gozam comigo das mesmas lutas, fortalecer essa comunhão com aqueles que vivem comigo as mesmas guerras, que lutam comigo os mesmos combates. Lembra de Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça já está reservada a mim, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, seu filho. Ou seja, então ele está dizendo o seguinte, quando nós temos esta compreensão de vida, de fortalecer a minha comunhão num processo de seriedade, num processo de genuinidade, num processo verdadeiro, eu preciso fortalecer a minha comunhão com essas pessoas que erram como eu erro, que erram como eu erro, melhor dizendo, que erram também, mas que acertam como eu acerto também, mas que se equivocam como eu também me equivoco, que às vezes magoam pessoas como nós magoamos pessoas sem saber,
porque isso é inerente ao curso da vida. Agora o que precisa, o que Paulo está dizendo assim, que mesmo com tudo isso, gente que foi magoada, gente que sente mágoa, mas se ele foi movido pelo Espírito de Deus, por essa palavra, é isso que Paulo está falando aos irmãos de Filipenses, mesmo assim, com tudo isso, eles deveriam procurar a Cristo como motivação para olhar para frente e seguir a palavra, e seguir o que o Evangelho ensinava, e seguir aquilo que Jesus ensinou, e aquilo que Paulo passou, porque eu gosto de Paulo, porque ele fala, eu transmito a vocês o que eu recebi do Senhor. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Vamos tocar em frente a nossa comunhão. Então a primeira lição aqui, para evitarmos que a nossa relação com Deus tenha a porta bloqueada, eu preciso ter como motivação da minha vida caminhar sempre em direção à comunhão verdadeira com Cristo. Uma outra coisa que Paulo ensina aqui para nós evitarmos que a porta do nosso relacionamento com Deus se feche, eu e você, nós precisamos discernir, precisamos olhar com atenção dentro de nós e discernir a ambição do egoísmo e a vaidade que existe dentro de nós e insiste nos habitar, e aprendermos a olhar para o nosso próximo como se nós olhássemos para nós mesmos. O grande problema é que eu gosto só de que as pessoas enxerguem com a minha lente. É a minha verdade. Olha o que Paulo vai dizer aqui, verso 3 e verso 4. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas façam por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. E aí ele fala aqui no final, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto aqui, eu olho para a carta de Paulo aos Filipenses, o que Paulo está ensinando aqui para a gente, eu não sei o que você pensa, mas eu penso que Paulo está ensinando o seguinte para nós, que as afirmações de que estamos em Cristo, elas não têm poder algum se as ações não forem genuínas e não forem verdadeiras e não tiverem correspondência com as afirmações. Vocês entenderam o que eu falei? Capítulo 4 de Filipenses, no verso 9, que eu também não anotei, Paulo fala assim: o que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam de mim, é esse mesmo Camilinha, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram de mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Ou seja, Paulo está falando de relacionamento aqui no capítulo 2, e Paulo está dizendo agora nesse capítulo 4, que a Camila projetou, de alguém que tem autoridade para ensinar o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram de mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. É isso que Paulo está dizendo. Então as afirmações de que estamos em Cristo e somos de Cristo, não carregam em si mesmas, ou si mesmas, que são afirmações, né? Elas não carregam em si mesmas nenhum poder se as nossas ações não estiverem totalmente conectadas com aquilo que nós afirmamos. Não carregam, não tem poder nenhum. Eu digo isso porque depois de Paulo dizer assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se existem entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Ou seja, depois de dizer isto aqui, o verso 1 e o verso 2, Paulo diz o seguinte: parem de carregar dentro de vocês esta ambição ou ambições egoístas que fazem com que vocês criem partidos dentro da igreja.
partidos dentro da comunidade, no meio de vocês, e pior, tentando por meio desse desejo ambicioso, egoísta, carregar para o lado de vocês pessoas que acreditem na verdade de vocês, sem que necessariamente isso seja verdade. É isso que Paulo está dizendo. Não, mas é uma bandeira pessoal. Em segundo lugar, o que Paulo está dizendo: parem de pensar e sentir a vida repletos de vaidade, achando que tudo tem que ser como vocês pensam, o foco de vocês. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipenses. Em terceiro lugar, ao invés disto, olhem para o teu próximo, olhem para os teus irmãos com humildade, não achando que você sabe tudo, não achando que você conhece todas as coisas, não achando que você é a última bolacha do pacote, como nós dizemos aqui no Brasil, achando que você é o cara, você é aquele, é o suprassumo, você é o mega blaster. Não olhem para as pessoas colocando elas abaixo, pelo contrário, olhem ao seu próximo com humildade e o considerem mais importante que vocês. Agora, não pode existir isso com falsa modéstia. Não, esse irmão é importante. Eu sempre digo uma coisa, eu falo assim: olha, quantas vezes tem alguém aqui, eu gosto de usar um exemplo, e não entendam, por favor, como algo que eu estou depreciando, falando irmãzinha. Eu estou falando irmãzinha com carinho, uma irmãzinha que às vezes está aqui na igreja, que é uma mulher de oração, que ora muito e que nos abençoa muito, e que Deus nos abençoa por intermédio dessa oração. Quando, por exemplo, Paulo fala para Timóteo da sua vovó Lloyd e da sua mamãe Eunice, que oraram por ele, que entregaram ele na presença de Deus, é alguém que está orando. Ou seja, às vezes você olha, você acha que você é alguma coisa, mas tem alguém lá embaixo, na tua consciência embaixo, só que na verdade ele está acima de você, e é isso que a Bíblia fala: olhe com respeito. Paulo está ensinando isso à igreja de Filipenses. E quarto lugar, não cuide apenas do que lhe interessa. É isso que Paulo está dizendo nesse verso: mas pensem e cuidem daquilo que pode ser o interesse do teu irmão de caminhada. Aquilo que pode ser o interesse do teu irmão, aquilo que não é só para o teu umbigo, aquilo que só agrada a você. Não, Paulo vai dizer exatamente isso no texto, né? Quando Paulo ele escreve aqui, Paulo diz exatamente isso no verso número 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. É isso que Paulo diz. Ou seja, tudo isto que Paulo fala no verso 1 e verso 2, no verso 3 também, verso 4, só vai ganhar força de verdade quando sai do papel, quando salta para fora de nós, quando pula dos lábios, quando sai de dentro de nós e ganha correspondência na minha vida prática, no meu dia a dia, nos meus elos de relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, como eu disse no início. Porque o contrário disto, o que vai existir é apenas um distanciamento. E não é um distanciamento por conta de um mundo pandêmico, não, é um distanciamento em relação ao meu irmão, com os nossos amigos, com aqueles que nós afirmamos amar, mas que agora, infelizmente, a gente não goza dentro de nós de nenhum prazer de estar com eles. E quando isso acontece, a nossa relação com Deus ela é bloqueada. Gente, a gente não pode se iludir. A raiz de amargura nos causa doenças, mas a pior doença que eu entendo é o afastamento de Deus. E sendo assim, o céu se torna impenetrável por uma razão simples. 1 João 4,20, de novo: se eu não amo ao meu irmão que vejo, não tem como eu amar a Deus a quem eu não vejo. Se eu não me relaciono bem com o meu irmão que eu vejo, não tem como eu me relacionar bem com Deus. Essa analogia é verdadeira aqui nesse verso aqui.
Se eu não gozo de um relacionamento saudável com o meu irmão, como que eu vou gozar de um relacionamento saudável com o meu Deus? Eu concluo minha fala fazendo uma pergunta que eu estou pensando que talvez você possa fazer. Pastor, mas você tem certeza disto? Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Eu e você, nós precisamos cuidar, procurar, com diligência, mantermos os nossos relacionamentos saudáveis em todo tempo, em todo momento, a todo custo. Será difícil, será custoso, às vezes será doloroso, mas esse é um princípio ensinado por Deus, a mim e a você. O texto de Filipenses, no capítulo 4, essa mesma carta do apóstolo Paulo, no verso 2 e no verso 3, Paulo ele fala assim: rogo a Evódia, eu citei elas no início da mensagem, a Síntique, pensem concordemente no Senhor. E olha que Paulo vai dizer no verso 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também eu te peço que as auxilies. E olha o que Paulo vai dizer mais a respeito de Evódia e Síntique: pois juntas, em comunhão, elas se esforçaram comigo no Evangelho, trabalharam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão relacionados, se encontram no livro da vida. Ou seja, essas duas mulheres, elas que agora, por uma razão que a Bíblia não nos revela, elas tiveram um corte em seu relacionamento, e Paulo diz assim: por favor, as auxilies, ajude-as, porque o serviço que elas fizeram foi fantástico, e o louvor a Deus e o incenso aromático a Deus que elas ofereceram era genuíno, mas assim não pode ficar, não pode existir isto. Ajudem-nas, auxiliem essas mulheres, que elas possam acreditar nisso, que elas possam entender que isso não é certo, que essa relação quebrada, que essa cultura do cancelamento não deve existir dentro de nós, por mais que seja dolorido, mas tem que existir um caminho do perdão, um caminho da boa relação, um caminho do amor, um caminho da graça, um caminho dessa dádiva de amor ofertada diante dos homens e diante de Deus. E o último texto que eu leio, Paulo escrevendo também à igreja de Roma, no capítulo 12, no verso de número 17 em diante, isso mesmo, Romanos 12, 17, Paulo fala assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que lhe retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Que o seu relacionamento, ou os teus relacionamentos, você que me ouve e me vê, sejam saudáveis em todos os momentos. Porque a nossa relação com os homens, a nossa relação com os nossos irmãos, com as pessoas,
elas impactam direto a minha entrada diante da presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos faça entender isto a cada dia e a cada instante. Lembre-se de Paulo escrevendo aos Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.